Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos aos Bastidores da Loucura. E hoje nós estaremos com um conteúdo bem diferente. O filme Homem-Aranha através do Aranhaverso estreou já faz um tempo, sabe? Aquela continuação do filme de 2018, Homem-Aranha no Aranhaverso. E eu já vi o filme e eu amei ele demais, demais mesmo. Eu gosto muito do Homem-Aranha, então esse filme, se você gosta do Homem-Aranha, é um prato cheio pra você. Mais tarde eu pretendo fazer vídeos comentando sobre o filme de um formato geral, com e sem spoilers, mas esse vídeo vai ser diferente. Porque esse filme, assim, é uma enxurrada de referências, easter eggs, fanservices sobre o universo do Homem-Aranha e principalmente em relação aos personagens dele, que são várias versões de Homem-Aranhas, vários universos diferentes. Então eu vim aqui pra falar algumas curiosidades sobre os principais personagens desse filme, que são muitos, mas eu vou falar só sobre os principais, os que eu mais gostei aqui. Pra você aí que ficou curioso pra saber quem são essas figuras maravilhosas nos quadrinhos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. E já vamos começar com o nosso maravilhoso protagonista de ambos os filmes, Miles Morales. Unicamente nos quadrinhos, o Homem-Aranha da Terra 1610. A história dele em relação aos filmes e nos quadrinhos é bem parecida, bem igual na verdade. Ele se tornou o Homem-Aranha após a morte do Peter Parker do universo deles. Aliás, eu vou... Sinceramente, depois dos filmes eu tô gostando mais dele do que do Peter Parker, mas eu acho que é só a falta de contato. Não me cancele. A história do Miles, do quadrinho e do filme é muito igual, tanto que ele tem os mesmos pais, tanto no filme quanto nos quadrinhos, a mesma estrutura familiar que ele tinha no primeiro filme, sabe? Do pai dele, que é policial, a mãe, o tio Aaron, que nos quadrinhos também tem uma relação mais íntima com o Miles, e também o passado criminoso dele com o pai também existe nos quadrinhos, inclusive foi por esse motivo que o Miles acabou virando o Homem-Aranha, porque o tio Aaron nos quadrinhos acabou assaltando as empresas Osborn, e aí uma aranha radioativa acabou indo na mochila dele. Daí o Miles, quando foi visitar o tio dele, acabou sendo mordido por essa aranha que veio junto com ele. Daí que ele se tornou o nosso querido Homem-Aranha. A recepção dele nos quadrinhos, assim, dividiu muitas opiniões. Teve muita gente que achou muito legal o personagem, mas teve aquele lado mais conservador, os nerdolas, que disseram que só botaram ele ali pra ter lacração, sabe? Lacração, pipipi, popopó. Então ele dividiu opiniões por muito tempo, mas não demorou muito pra ele começar a conquistar o coração de todo mundo e também começar a aparecer em outras mídias da Marvel. Por lá nos quadrinhos ele acaba começando a aparecer nas telonas. A primeira aparição dele em uma série animada da Marvel foi no desenho Ultimate Spider-Man, de 2012. Nos quadrinhos, ele teve uma vida de super-herói muito agitada e participou de várias equipes de super-heróis. Pra ter uma noção, ele fez parte dos Vingadores e também, em um momento, ele foi parceiro do Gatuno e da Mulher-Aranha da Terra dele. E nos quadrinhos, o tio Aaron também é Gatuno. Passando agora para a segunda protagonista, pelo menos no segundo filme, vamos falar de Gwen Stacy, ou Aranha Fantasma, como ela é conhecida atualmente. Não é Mulher-Aranha, tá? É Fantasma, não sei porque ninguém mais chama ela assim. Ela apareceu pela primeira vez no quadrinho Age of Spider-Man, volume 2, de 2014, e foi uma personagem que foi ganhando muito popularidade até conseguir a sua própria série de quadrinhos intitulada como Spider-Gwen. Os quadrinhos era a Mulher-Aranha da Terra 65 e, como também o Miles, a história dela nos quadrinhos e no filme são basicamente a mesma. Ela faz parte de um universo alternativo em que, na Terra dela, quem foi picado pela aranha radioativa foi ela e não o amigo dela, o Peter Parker, que também existe na realidade dela. Só que lá eles são amigos e ela até tinha um crushzinho por eles. Como no filme, nos quadrinhos, ele também acaba virando o lagarto. Eu amo que as histórias são muito iguais. E a gente sabe que ela é uma versão alternativa porque a versão meio que canônica dela, dos quadrinhos e dos filmes, a gente sabe que morreu, né? E já foi retratado várias e várias vezes isso em várias mídias diferentes. Além disso, ela foi se tornando uma personagem muito popular até protagonizar a própria série de quadrinhos dela. E, inclusive, já foi mostrada em várias mídias, tanto nos desenhos quanto no cinema. A gente tem, né, os filmes do Espetacular Homem-Aranha, em que ela e o Peter Parker do Andrew Garfield são maravilhosos e esbanjam química. Ela também apareceu na série Espetacular Homem-Aranha, mas a primeira vez que ela apareceu mesmo como Mulher-Aranha, como super-heroína, foi na série Ultimate Spider-Man, como o mesmo caso do Miles Morales. E assim, depois do filme, eu estou shippando tanto ela com o Miles. Tanto, mas tanto. Eu não vou me adentrar muito nesse assunto, porque eu vou deixar pro meu vídeo falando do filme, mas é fofo demais.
E ela também teve uma série de curtas feitas pela Disney chamado Marvel Rising, onde o nome dela, de Gwen Aranha, foi alterado para Aranha Fantasma, que mais tarde foi adotado pela Marvel nos quadrinhos. Eu particularmente achei essa mudança muito melhor, porque combina muito mais com ela, sabe? O traje dela todo branco, e também a história dela, ela também teve uma história bem ruim nos quadrinhos. Ela, tipo, de ser marginalizada e culpada pela morte do melhor amigo dela, o Peter. A coitada da bichinha mulher sofre nessa terra, então eu achei que essa mudança combinou perfeitamente com o personagem. Agora vamos falar rapidinho sobre Peter B. Parker. Esse é o único personagem, na verdade, único não, mas esse personagem é completamente exclusivo do universo dos filmes do Homem-Aranha através do Aranhaverso e Homem-Aranha no Aranhaverso. Mas assim, eu queria falar sobre ele porque ele foi a melhor adição desses filmes, cara. Foi a melhor contribuição para esse universo. Cara, é um Peter Parker completamente diferente do que a gente já tá acostumado, sabe? De bom moço, de ter uma vida difícil, mas pelo menos ter uma estabilidade. Esse não, esse é completamente instável. E eu amo isso. Ele tem um personagem muito legal. E ele e o Miles têm uma relação de mestre e aprendiz. Eu gostei que ele teve uma evolução com o Miles no primeiro filme. Tipo, ele evoluiu por causa do Miles. E eu amei isso. Eu amei esse personagem. Ele poderia... Eu queria muito que ele tivesse um quadrinho dele, porque eu leria. Eu juro que eu leria. Voltando pros que aparecem em quadrinhos, vamos falar sobre o homem que conquistou o coração de muitos e muitos nerds. Eu estou falando, é óbvio, do novo Homem-Aranha, né, que foi introduzido no segundo filme. O Homem-Aranha do Miguel O'Hara. O Homem-Aranha, anonimamente conhecido como Homem-Aranha 2099. O Homem-Aranha da Terra 928, que é um universo mais futurista da Marvel, digamos assim. É mais avançado no futuro, então tem umas versões mais futuristas de super-heróis. E o Miguel O'Hara era um deles. A história dele é uma das mais pesadas até o momento nesse vídeo. Dos personagens que eu falei até agora, ele tem uma das histórias mais pesadas. Porque, assim, ele era um cientista da empresa... que eu vou ler o nome aqui porque eu acho que eu não vou falar certo. Ashmax. Que foi chantageado e drogado pelo chefe dele, o Tyler Stone, porque ele estava pesquisando um composto genético para alterar o DNA do ser humano. E para fazer essa pesquisa, ele estava usando pessoas vivas. Ele usou um condenado à morte chamado Sin. Só que o experimento deu errado e acabou matando o pobre do cidadão. E o Miguel tentou sair desse projeto, mas como o chefe não deixou, e drogou ele pra ele continuar no projeto. Tipo, deixou ele viciado numa droga pra continuar no projeto. E pra tentar se livrar desse vício, ele acaba usando o composto genético nele mesmo, para alterar o próprio DNA. Acaba dando certo, só que aí o composto acaba dando pra ele poderes de aranha, porque era um composto genético de aranha. Só que assim, esse composto era tipo um composto potencializador, sabe? Potencializava o DNA humano. E, por sua vez, também potencializou os poderes de aranha. Então os poderes do Miguel são bem mais poderosos do que os poderes dos outros Homem-Aranha, muito mais intensos, os poderes de aranha. Por exemplo, ele tem garras retráteis que saem dos dedos, ele tem presas. A teia dele é uma teia natural. E, levando em conta a data do quadrinho, eu me atrevo a dizer que ele foi inspiração para os poderes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, sabe? Que ele tinha teia saindo naturalmente do corpo, como o Miguel. Então acho que ele serviu de inspiração aí. Inclusive, eu acho que é por conta dessa história, desse passado muito sombrio dele, que no filme ele tem aquela personalidade meio anti-herói, sabe? Meio bad boy, anti-herói de caráter duvidoso. Eu acho que é por isso que ele teve aquela personalidade no filme que condiz completamente com essa história pesadíssima que ele tem. Eu consegui achar nas mídias a primeira grande aparição dele, mas ele é um personagem jogável no jogo Spider-Man Shattered Dimension, de 2010. Continuando na velha guarda, vamos falar agora de mais uma personagem que foi introduzida no segundo filme, a Mulher-Aranha da Jessica Drill, e que nos quadrinhos foi a primeira e única Mulher-Aranha a ser apresentada. A aparição dela nos quadrinhos foi em Marvel Spotlight, volume 32, de 1977. Ela é a Mulher-Aranha da Terra 616. E uma mudança legal que teve no filme para o quadrinho é que nos quadrinhos a Jessica Drill não é uma mulher negra, e no filme ela é, dando mais representatividade. Eu gostei muito disso. Ela também é outra que eu acho meio pesadinha. Eu acho que essa foi a fase que a Marvel queria dar mais
peso pros heróis dela, levar eles mais a sério. Então saiu um monte de história triste. E, tipo, ela ficou gravemente doente depois que ela se mudou pra Londres, pra um laboratório que o pai dela construiu. Tipo, gravemente mesmo. E pra tentar curar ela, o pai dela injetou DNA de aranha modificado nela, pra ver se curava essa menina de forma mais rápida. Só que assim, o processo fez ela envelhecer mais rápido e botou ela num coma induzido. Então, ela ficou em coma induzido envelhecendo, e quando ela acordou, os pais dela já tinham morrido e ela já tinha 17 anos. Então, eu acho que o objetivo foi alcançado, mas os métodos não foram muito bons pra esse objetivo. Sei que no filme ela apareceu grávida, porque acho que foi pra tentar mostrar que gravidez não é doença, é um chute meu, eu nunca fiquei grávida, eu não sou mulher, é só um chute meu, mas eu gostei disso. Também teve um período que ficou grávida nos quadrinhos, só que nos quadrinhos a gravidez dela, pelo visto, foi por inseminação artificial. E no filme parece que a mulher é casada. Teve essa pequena diferença. Ela é a que teve algumas modificações dos quadrinhos pros filmes. E ela, pelo visto, foi um personagem que muita gente gostou na época, porque ela foi popular no nível de protagonizar uma série de desenho própria, intitulada Mulher-Aranha, de 1978. Agora vamos falar mais uma vez sobre um dos novos personagens, e quando eu digo novos eu quero dizer tanto no filme quanto relativamente nos quadrinhos, que é o Punk-Aranha, esse que conquistou geral que viu o filme. Ele apareceu pela primeira vez nos quadrinhos The Amazing Spider-Man, volume 10 de 2015. E o nome dele de verdade é Robin Brown. Todo mundo chama ele de Punk-Aranha, apesar dele aparentemente ele odiar ser chamado assim, mas todo mundo chama ele de Punk-Aranha, mas ele odeia esse apelido. Mas assim, meu filho, é o que combina com você. Então aqui do Fandom a gente vai continuar chamando. Eu vou continuar chamando de Punk-Aranha, desculpa. Ele é um Homem-Aranha da Terra 138. E nessa terra, ela vive em um contexto de ditadura. Porque o presidente é ninguém mais, ninguém menos que Norman Osborn. Assim, só por saber que esse é o presidente, você já deve ter entendido que o país não tá muito bem, né? Não tá muito bem, tem muita disputa de classe. E é o tipo de presidente que deixa pobre na pobreza mesmo, não dá nenhuma oportunidade. E as empresas Osborns, né, ficam livres de leves e soltas para fazerem o que quiserem no mundo, inclusive criar depósitos ilegais de lixo tóxico, que é como o Punk-Aranha se torna Homem-Aranha. Ele é mordido por uma aranha radioativa que apareceu em um desses depósitos ilegais de lixo tóxico das empresas Osborn, do presidente Osborn. E depois que o Hobart ganhou seus poderes, ele decide usar eles para lutar contra esse sistema ditatorial. Popularidade através das classes mais baixas e forma um exército para combater a ditadura. E esse exército é conhecido como o Exército Aranha. Ele tem uma banda nos quadrinhos, tá? É óbvio que ele, todo punk, todo revolucionário, ia ter uma banda, e ele tem maravilhoso, eu queria poder escutar as músicas dessa banda. E agora chegamos ao último personagem dessa lista. Ele, que é o meu favorito, foi o meu xodózinho do filme, e que eu vou ler o nome dele agora porque eu não vou acertar. Pavitri Parabrha. Pavitri... eu consigo. Pavitri Parraka. Lindo, perfeito, maravilhoso, zero defeitos, foi o melhor personagem do filme. E ele é literalmente a versão indiana do Homem-Aranha, tanto que a primeira aparição dele nos quadrinhos foi no quadrinho Spider-Man Indian, volume 1, de 2004. Ele é um Homem-Aranha da Terra 50.101. É longe, menino, é longe. E como eu disse, eu acho que a Marvel tava com a intenção de criar uma versão alternativa do Homem-Aranha, só que indiana. Porque a história dele é muito igual à do Homem-Aranha ocidental, só que com troca de nomes. E com alguns pequenos detalhes. Por exemplo, o Pavitri, ele nasceu numa vila na Índia, só que ele se mudou pra Mumbai com os tios dele, Maya e Pirriam, porque ele tinha ganhado uma bolsa de estudos. Ah, e ele mora com os tios porque os pais dele morreram há muito tempo. E é óbvio que ele também, como Homem-Aranha no colégio, sofria bullying por ser inteligente. E aí, inclusive, em uma dessas perseguições que ele estava sofrendo dos garotos da escola dele, que ele encontra um yogi, e pra você que não sabe o que é um yogi, são aquelas pessoas que praticam yoga profissionalmente, mas enfim. Ele encontra um yogi que dá a ele poderes de aranha pra ele combater o mal de Mumbai. E no começo não lida com muita responsabilidade. Ele se nega a ajudar uma mulher que tinha sido assaltada, e o mesmo assaltante que assaltou a mulher acabou matando o tio dele, o Birrin. Tá vendo como ele é literalmente a versão indiana do Homem-Aranha? E é nesse momento que ele aprende a lição: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e que é aí que ele decide assumir esse manto e se tornar um super-herói de verdade.
Assim, realmente é uma versão indiana do Homem-Aranha. E uma coisa que o filme contribuiu muito pra esse personagem foi no traje dele. Porque assim, nos quadrinhos, o traje dele é muito diferente e muito feio. Tipo, é igual ao traje do Homem-Aranha normal, só que na parte de baixo é tipo uma calça tradicional indiana. Vai estar aqui imagens pra vocês e eu amei que no filme deram um traje lindo pra ele, tudo bonito, tudo temático, tudo bem feito. Ai, maravilhoso. E a personalidade do Pavitri também do filme me conquistou. Ele é um dos meus personagens favoritos. Ai, eu quero muito ver ele de novo. Cogitando a hipótese de gastar dinheiro pra ir ver o filme de novo no cinema. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse com certeza foi o maior vídeo que eu já fiz, pelo que deu de gravação aqui. Eu espero que ele fique um pouquinho menor quando sair. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês gostaram, por favor, digam aqui nos comentários que talvez eu faça mais. Também se inscrevam e ativem o sininho das notificações para saberem toda vez que eu postar vídeo novo. E curtam esse vídeo para eu saber que vocês gostaram. Também me sigam nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. É isso. Eu vejo vocês na próxima. Bye!